Oi pessoal, mais uma semana, mais um vídeo. Pessoal, antes da gente começar a parte 3 sobre a história do cristianismo primitivo, aquele pedidinho de sempre. Deixem o like, se inscrevam no canal Dose de História e me sigam no Instagram. Leandro Faria _historiador. Leandro Faria _historiador. Não deixem de deixar o joinha. E se quiserem, comentem aqui embaixo, que ajuda muito com motivação para a continuidade do trabalho. Então vamos lá, pessoal. Nos dois primeiros vídeos, nós falamos primeiro sobre o contexto de nascimento do cristianismo primitivo. O segundo, falamos brevemente pelo quais foram os responsáveis pela difusão do movimento cristão para além de Jesus Cristo, que a gente discutiu a tradição que se tem de considerar Jesus Cristo como o fundador do cristianismo, sendo que fundamentalmente ele não pode ser considerado exatamente o fundador do cristianismo. Agora no terceiro, pessoal, a gente vai falar por quais meios, além dos responsáveis, além dos apóstolos e Paulo de Tarso e outros pregadores, quais meios o cristianismo encontrou para que pudesse se difundir de forma mais forte e se espalhar fundamentalmente pelos territórios de influência romana, vamos dizer assim. Quando a gente fala na expansão de um movimento religioso, inicialmente, pessoal, a gente tem que considerar que todo movimento religioso, principalmente nessa faixa da antiguidade até mais ou menos o século XII, XIII, por um longo período, até maior, a difusão era feita basicamente de forma oral. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A transmissão de pessoa para pessoa funcionava mais ou menos da seguinte forma. Se tinha uma informação através desses pregadores, e as pessoas que ouviam as palavras absorviam o que é fundamental para elas e, de certa forma, à medida que o número de pessoas ia aumentando, que montavam essas histórias, né, essas narrativas, à medida que as pessoas iam aumentando de número, também ia ganhando força a história que elas contavam, vamos dizer assim. E nesse sentido, um papel fundamental nesse processo foi ocupado pela arte, porque no começo, pessoal, o cristianismo era visto como um movimento marginal devido
a principalmente as tensões com o Império Romano. Isso provoca o que quando a gente vai pensar? As artes acabaram se tornando uma maneira de identificação do grupo que defendia as ideias de Cristo e precisavam, de certa maneira, fugir da perseguição das autoridades romanas, principalmente a partir de o grande perseguidor desse período, a gente pode chamar o imperador Diocleciano, porque o imperador Diocleciano foi o que sistematizou a perseguição ao Império Romano, ao cristianismo, de forma a utilizar até o exército do Império Romano para perseguir cristãos. Inclusive, é nesse período que surge uma figura importante no cristianismo, que a gente já comentou aqui no canal há muito tempo, que seria a figura de São Jorge. Então, pessoal, o que eu quero dizer com esse movimento? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o cristianismo, em seu início, não necessariamente foi difundido somente pela escrita. O papel desempenhado pela cultura oral e pelas artes através das pinturas, dos registros feitos principalmente nos locais onde os grupos cristãos se reuniam para rezar e para discutir os pontos principais da crença em nascimento, fizeram com que, aos poucos, começasse a se formar uma tradição com relação àquilo que se considerava importante de se permanecer falando e defendendo, e aquilo que poderia ser descartado ou parcialmente abandonado. O que eu quero dizer é o seguinte: o cristianismo já nasceu com a possibilidade de conflito, porque cada região onde a tradição vinculada a Jesus e aos seus difusores acontecia, fornecia uma interpretação diferente sobre determinadas questões nesse início. Nesse movimento, pessoal, de aceitação e negociação, o cristianismo começa a crescer no sentido de não aumentar só em tamanho, mas na diversidade de interpretação que cada região tinha, até
chegar no ano de 325, que a gente pode falar que é o ano de estabelecimento do cristianismo como movimento religioso não consolidado, mas assim, já sendo possível considerar ele como um movimento com, com vários rostos assim. Já não era tão pulverizado. Buscava-se a unificação. Por isso o ano de 325 é marcante pelo primeiro concílio do movimento cristão, que é o Concílio de Nicéia, onde se estabeleceu as primeiras diretrizes, as primeiras regras a serem seguidas em uma fase em que o cristianismo estava começando a se institucionalizar. O que eu quero dizer com isso? As pessoas responsáveis pela formação da doutrina, formação daquilo que era considerado a essência dos ensinamentos de Cristo, de seus difusores, como Paulo, os evangelistas, no Concílio de Nicéia foi a primeira tentativa de estabelecer isso é verdade, isso pode ser considerado verdadeiro, isso não. Então, o que eu quero dizer, pessoal? Quando a gente fala desse concílio, já para fazer a transição para o último vídeo, a gente percebe que o concílio de Nicéia, de certa maneira, foi a consolidação de um processo onde o imperador Constantino, depois de um longo período anterior, considera a possibilidade de aproximação do cristianismo com a política do Império Romano. No próximo vídeo, pessoal, para encerrar a série do cristianismo primitivo, eu vou explicar com mais clareza esse processo e como que esse processo de aproximação e aceitação por parte do Império Romano permitiu a formação de uma estrutura específica que possibilitou o crescimento do cristianismo e fez com que ele adquirisse o formato mais ou menos que a Igreja Católica tem hoje. Apesar do longo período de espaço, eu vou explicar mais ou menos como esse movimento fez com que se formasse uma essência estrutural que se manteve de certa forma até os nossos dias. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Desculpem estar mexendo no posicionamento da câmera, porque ela ainda está meio soltinha, mas a gente está arrumando aqui. Até semana que vem. Boa semana. Fiquem bem. Tchau, tchau, pessoal.